Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo sobre matemática. Dessa vez nós vamos falar sobre raízes cúbicas. Se liga aí então, hein? Vamos lá. Lembre que para calcular uma raiz cúbica você precisa de um número que multiplicado por ele de novo, ou seja, multiplicado por ele 3 vezes ele mesmo, deve dar o que está dentro da raiz. Então vamos lá, primeiro caso aqui. Eu tenho raiz cúbica de 27. Um número vezes ele mesmo de novo, tem que dar 27. Quem é? É o número 3, né? Tentativa e erro, tá? 3 vezes 3 vezes 3. Isso daqui dá 27. Lembre de fazer a sua continha separada e na frente da raiz colocar só o número, ok? Raiz cúbica de 1. Quem vezes quem que dá 1? É o próprio 1, né? 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz cúbica de 1, 1. Raiz cúbica de 125 sobre 8. Veja, igual nós fizemos para a raiz quadrada, a gente pode separar. É raiz cúbica de 125 sobre raiz cúbica de 8. Separei e agora vou calcular. Quem vezes quem que dá 8? É o 2, exatamente o 2. E quem vezes quem que dá 125? É o 5, tá? 5 vezes 5 vezes 5. Você pode escrever 5 ao cubo. Fica mais fácil do que colocar a continha. Ou 2 ao cubo, né? Dá 8, só para a gente lembrar. A resposta é essa aqui. Lembre, na frente da raiz, só a resposta. Raiz cúbica de 0,008. Bom, número decimal. Vamos pensar que se não tivesse a vírgula, lembra sempre assim, se não tivesse a vírgula ia ser 8. E o 8 eu descobri que a raiz cúbica é 2. Então tem alguma coisa a ver com o 2 também. Então quem que eu vou tentar? Vou tentar 0,2. Então vamos fazer a continha aqui do lado? 0,2 vezes 0,2. Dá 4, 0. 2 casas com a vírgula, 1, 2, 0,4. Mais um vezes 0,04 vezes 0,2, porque tem que usar 3 vezes o número. 8, olha lá, 0, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bateu. Era exatamente o que a gente queria. Raiz cúbica de 0,008 é 0,2. Ok? No exercício 2, ele quer que faça igual esse exemplo que está aí na tela, tá? Ele quer então que você transforme o número decimal na fração. Fração, lembre, de potência de 10. Como é raiz cúbica, como eu tenho 3 dígitos depois da vírgula, então a potência sempre vai ser 1000 na parte de baixo, tá? A fração, desculpa, não a potência, a fração. Bom, então vamos lá, então, começar. Raiz cúbica de 729. Bom, vai ser raiz cúbica, em cima fica o número sem a vírgula, 729, e embaixo fica a potência de 10. A potência de 10, já que tem 3 casas, tem que ter 3 zeros. Então é o 1000. Então é sempre assim, tá? O número sem a vírgula em cima e aqui embaixo quantas casas, o 1 seguido de quantos zeros, quantas casas tiver aqui. Então aqui é 1000 e a raiz cúbica de 1000 é sempre 10, tá? 10 vezes 10 vezes 10 é 1000. E quem dá 729? 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9, 729. Essa é a resposta da primeira, ok? Aqui, mesma coisa então. Raiz cúbica de, em cima, só o número sem a vírgula. Vai ficar 64. Embaixo fica 3 casas depois da vírgula. Então tem que ter 3 zeros depois do 1. 1000. Então, de novo, embaixo a gente já sabe que é 10. Em cima, quem vezes quem dá 64? É o 4. Olha lá, essa fração dá para ser simplificada, então simplifica. Simplifica por 2, simplifica por 2. 4 por 2, 2. 10 por 2, 5. 2 quintos é a resposta dessa daqui, ok? Na próxima, a gente tem o seguinte, 3,375 raiz cúbica disso. Então, o número sem vírgula vai ficar raiz cúbica de 3.375 sobre raiz cúbica de 3 casas depois da vírgula, 3 zeros depois do 1.
Embaixo a gente já sabe que fica o 10. E aí, ó, veja, termina em 5. Então, provavelmente, o número que dá raiz também tem que terminar em 5. Meu palpite é o 15. E é ele mesmo. 15 elevado ao cubo dá 3.375. Então, aqui é 15. Dá para simplificar por 5 por 5. Simplificando por 5 vai ficar 3 em cima, 2 embaixo. 3 meios, ok? A última aqui na letra D, raiz cúbica de 2.197. 2.197. Sobre raiz cúbica de 1.000. Igual. Raiz cúbica de 1.000, a gente já sabe que é 10. Raiz cúbica de 2.197, bom, termina em 7, né? Se eu sei, olha só, que 3 vezes 3 vezes 3 também vai terminar em 7, então eu tenho esse palpite aqui, ó, que vai ser o terminado em 3. Então é o 13. 13 sobre 10 não dá para simplificar, essa é a resposta. No exercício 3, ele quer o seguinte, em cada item, calcule a medida da aresta do cubo. Ele dá 3 cubos, ele fala o seu volume e quer a aresta. Então, ó, a aresta é esse tamanhinho aqui, ó. É um lado da face do cubo, ó. Esse tamanhinho é a aresta. Lembre, todo cubo ele tem 3 dimensões: altura, largura, profundidade. Altura, largura, profundidade. Altura, largura, profundidade. Altura, largura, profundidade. E aí você desenha o seu cubo, tá? Baseado nessas 3 dimensões que você tem. Então eu quero um número vezes ele mesmo de novo, tem que dar o volume. O volume é o quanto cabe dentro do cubo, a capacidade dele. Então, se eu sei o volume do cubo e quero saber as arestas, tiro a raiz cúbica. Raiz cúbica, por isso que ela tem esse nome até. Porque ela forma um cubo, né? Raiz cúbica de 729, a gente já fez lá em cima, 9. Raiz cúbica de 1.331 é 11. Então, aqui, ó, centímetros, tá? O volume está em centímetros cúbicos. Então, nossa aresta, 11. E a última, raiz cúbica de 2.744. Essa daqui é 14 centímetros. Então, essas são as arestas do cubo. Então, significa que ele é 14 de altura, 14 de largura, 14 de profundidade e todas as outras arestas têm esse valor. Deixe seu like, se inscreve no canal, compartilhe a informação e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.